Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Boa noite, querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Boa noite ao nosso querido amigo Marcelo Orsini. Estamos iniciando o nosso programa Conversa Fraterna de hoje, com a certeza de que teremos uma noite rica de aprendizado e de renovação, né, dos nossos bons propósitos para caminharmos em direção à angelitude. E a gente começa, Marcelo, primeiro com o seu cumprimento, e a gente já deixa aqui uma provocação para você. De onde vem o pensamento de que de onde vem o pensamento de que a verdade liberta? Bem, muito boa noite a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita e de todas as mídias interligadas. Para a gente é sempre um motivo de muita alegria poder compartilhar com os irmãos e irmãs esse momento de reflexão, e pensamos nós que esse tema é muito interessante, porque ele nos concita a reflexões bastante profundas, mas nada que não esteja ao nosso alcance. E nós estamos aqui na seara espírita cristã. Então, temos que compreender muito bem do que se trata esse conceito de verdade, de libertação, sob a ótica, principalmente para nós do Espiritismo. Para nós cristãos, adveio de um dos ensinos de Jesus que ficou registrado pelo evangelista João no capítulo 8, quando ele anotou o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós percebemos nessa afirmativa de Jesus uma sequência de condições a serem observadas. Jesus sempre nos provoca ao raciocínio. Nem sempre as coisas são tão óbvias ou tão simples. Exige que a gente medite e procure saber mais para compreender exatamente e não caiamos em falsos entendimentos. Então não se trata essa frase de uma frase de efeito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque muitas vezes ela é utilizada sem a sua compreensão legítima. Trata-se, na verdade, de um convite de Jesus. Primeiramente, está anotado por João que Jesus se dirigiu aos judeus que criam nele. Então nós vemos aí um ambiente de receptividade, de aceitação. São pessoas que estavam interessadas, que estavam abertas ao ensino de Jesus. E é lógico que quando isso acontece, esse espírito de aceitação fica mais fácil para compreender a profundidade do tema. Mas em seguida Jesus estipula uma condição. Ele coloca um se. Se permanecerdes em minha palavra, ou seja, se nós permanecermos com o espírito de aceitação na palavra de Jesus, que significa, se nós persistirmos nos seus ideais, se nós nos alinharmos aos seus ensinos e às suas orientações, aí vem então uma condição, aceita. Se isso ocorrer, naturalmente pelo uso do nosso livre-arbítrio, por isso Jesus coloca o se, né? Se permanecerdes, se usarmos o livre-arbítrio e assim o fizermos, aí advirá
a nossa ascensão, porque ele afirma que nós nos tornaremos seus discípulos verdadeiros. E nisso também nós precisamos refletir um pouco, porque discípulo, essa palavra, ela indica um certo patamar evolutivo, ela é uma condição. É diferente você dizer aluno e dizer discípulo. Se Jesus tivesse dito que nós nos tornaríamos seus alunos verdadeiros, não faria o menor sentido. Porque o aluno, ele simplesmente ouve, ele lê e ele guarda o assunto, o tema, a matéria de forma cognitiva, mas não houve ainda necessariamente um envolvimento de sentimento. Já o discípulo, ele é o aluno quando está interessado. O discípulo quer seguir a orientação, ele quer entender o conteúdo, ele admira o mestre, ele quer fazer como mestre, é um desejo. Então, Jesus coloca para nós dessa forma, que se nós nos alinharmos com os seus pensamentos, com a sua palavra, né, com as suas orientações, os seus ensinos, nós estaremos nos transformando, na verdade, ou ascendendo, como dissemos, né, subindo um degrau a mais para nos tornarmos verdadeiros discípulos. E então, como consequência de tudo isso, ele apresenta uma recompensa. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos ainda aprofundar o entendimento desse ensino, que nós faremos daqui a pouco. Conhecimento, verdade e libertação. Poderia esclarecer esta sequência? Como elas se interligam? Perfeitamente, Leones. Realmente você tem razão. A nossa meta é retornar ao seio do Pai. E nós vamos ter que caminhar para isso num caminho evolutivo. Não é um caminho de privilégio, não é porque nós somos de determinada raça ou religião, é um caminho de crescimento e de esforço próprio. Mas, remetendo a essa sequência, né, que Jesus colocou, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecimento, verdade, libertação. Nós gostaríamos de comentar algumas coisas sobre isso. Por exemplo, o conhecimento, nosso conhecimento, sobre qualquer assunto, na verdade, ele precisa ser acumulado. Quanto mais nós agregamos cultura e saber à nossa vida, maior a nossa independência e maior a nossa segurança nas nossas conquistas e nas nossas decisões. Então, estudar para nós é imprescindível ao aprimoramento nosso, né, ao aprimoramento do ser humano. E o estudo nos liberta da ignorância. Ele promove o discernimento e a iluminação interior. O estudo, através do estudo, nós sintonizamos a nossa mente com as fontes mais puras e elevadas do pensamento. E a nós espíritas, fica aí o convite ao estudo, porque nos ajuda a aprofundar o conhecimento da nossa doutrina espírita e, por conseguinte, dos ensinamentos cristãos. E sem conhecimento, nós vamos nos limitar às trivialidades do dia, nós não temos convicção da necessidade de termos objetivos nobres, nós vamos dar oportunidade à manutenção de ideias vazias e pouco edificantes, e também estamos sujeitos a realizar ou fazer julgamentos equivocados, porque não temos conhecimento. Os julgamentos nossos ficam muitas vezes sujeitos e embasados meramente nos nossos próprios valores. E assim nós aceitamos ideias sem discernimento. Ou seja, ficamos dependentes de opiniões alheias. Por isso é importante estudar, conhecer. E se o conhecimento precisa ser acumulado, a verdade deve ser
ou será naturalmente e paulatinamente descortinada aos nossos olhos? Se a gente procurar o conceito de verdade, um conceito de dicionário, nós vamos encontrar que verdade é o que está em conformidade com o real, a coisa verdadeira ou certa. Mas até para isso nós temos dificuldade de encontrar o caminho. A verdade não pode, não deve nunca ser confundida com o tal do ponto de vista, porque muitas vezes nos é apresentado algo como verdade, mas que não passa de um ponto de vista pessoal ou de uma coletividade. O ponto de vista é sempre um modo subjetivo de nós entendermos um assunto ou um problema. Emmanuel diz que no presente estágio da evolução da humanidade, em que nós nos encontramos, a verdade absoluta, ela não é assimilável por todos. Então, até nisso nós temos que entender essa nossa verdade, que nós não vamos conseguir de imediato assimilar uma verdade absoluta. Nós vamos chegando a ela aos poucos, como você mesmo explicou, a caminho de Deus, paulatinamente. Nós vamos falar mais sobre isso aqui mais adiante. Então, tendo descortinado a verdade, aí vem a pergunta: podemos alcançar a libertação? E nós estaremos livres de quê, afinal? Para que nós estaremos livres? E é importante a gente alertar que nós somos livres tanto para fazer o que é certo, quanto para fazer o que é errado. Então, portanto, é imprescindível para nós saber discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Então, por enquanto, nesse ponto aqui do nosso estudo, nós vamos apenas afirmar que nós devemos nos libertar de fato do nosso eu antigo, da nossa personagem antiga, que está cheia de erros, de desvios da razão, de vícios, e que, de fato, pode se confundir com o nosso eu real, ou melhor, o nosso eu atual. É isso que a gente gostaria de dizer por enquanto. O Marcelo, faria sentido nós dizermos que a verdade está só com Jesus? Essa é uma boa pergunta, né? Tem sentido dizer que a verdade está só com Jesus? Fica parecendo um pensamento assim muito radical, religioso, né? Para uma pessoa que não tenha essa veia religiosa, que não tem interesse por esses assuntos, ele vai achar que isso é um fanatismo, né? A verdade está apenas com Jesus. Mas vamos pensar, vamos tentar raciocinar que tipo de verdade que nós estamos procurando, que tipo de verdade que nós desejamos descortinar. Porque a nossa preocupação primordial em sendo seres espirituais, em sendo seres imortais, como nos ensina a doutrina espírita, vai ser com a moralidade, com a ética. É aí que nós queremos encontrar a verdade, né? Nós sabemos, por exemplo, que os cientistas procuram sondar o universo no macro e no microcosmos, uma vez que ainda não está ao alcance da humanidade a realidade plena do mundo material. Nós sabemos, por exemplo, que médicos buscam compreender os mecanismos das enfermidades do corpo físico para conseguir debelá-las, assim como psicólogos e psiquiatras fazem o mesmo com relação ao cérebro e ao psiquismo. Mas independente da formação das pessoas, existem aqueles, independente de quem sejam, de que raça, de que nível cultural, que anseiam encontrar a verdade sobre a vida, ou seja, a razão da nossa existência, desejam encontrar a verdade sobre a morte também e o que acontece após o túmulo, depois que nós morremos. Não é? Quantas pessoas sofrem muito por causa disso, mas quando lhes chega
o conhecimento de certas verdades, que nós podemos falar mais adiante, principalmente algumas que o Espiritismo apresenta, então a coisa muda a nossa maneira de pensar. Então, quanto a isso, Jesus, né, sobre esses temas de vida, morte, do que vai acontecer conosco depois, né, no que ele chamou de reino, que muitas pessoas interpretam como sendo um lugar depois da morte, mas que é um estado íntimo de vivência dos seus ensinos. Então, Jesus nos explicou muitas coisas e também nos prometeu. Jesus nos prometeu um consolador, ou como diz o autor Carlos Torres Pastorini, ele traduz essa palavra como um advogado. É como se fosse um símbolo de alguém que vai nos defender, vai defender o nosso espírito, vai nos ajudar a crescer, que tornaria, então, esse consolador tornaria as coisas mais claras para nós. Então, Jesus deu muitos ensinos, mas ele também nos fez essa promessa. E nós gostaríamos, inclusive, de ler esse trecho que está no Evangelho de João, no capítulo 14, quando ele diz assim: se me amais, guardai os meus ensinamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro consolador, quer dizer, além de mim, além de eu mesmo, Cristo, a fim de que ele fique eternamente convosco. Olha a promessa. A promessa é de uma presença eterna. Então, ele chama o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece, mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Nós vamos explicar isso mais adiante. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. E também disse Jesus, nesse mesmo Evangelho de João, ele afirmou aquela frase tão conhecida por nós, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou como alguns traduzem, o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E Pastorino propõe: ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque ele considera que o Pai está em nós, é um nosso eu divino, é um eu que nós estamos procurando alcançar. Porque a nossa personalidade, a nossa personagem terrena, ela se baseia em um espírito que é uma centelha divina perfeita, mas que está acobertado justamente pelos nossos anseios materialistas, por essas nossas falhas morais. Então é como se fosse aquela imagem, né, de uma lâmpada poderosíssima acesa, mas coberta de barro. Então não sai luz ali de dentro. A luz está tentando sair, mas ela não alcança o exterior. Então cabe a nós limpar esse barro, né, para que a luz que já está em nós, ela emita os seus raios. Por isso que a verdade, nesse sentido, ela está com Jesus. E vai ficar mais claro para nós porque que através dessa verdade de Jesus, nós haveremos de encontrar a felicidade. É isso. É isso. Você antecipou uma questão que eu iria falar, né? Porque, em sendo, no nosso entendimento, o Espiritismo, aquele Consolador a que Jesus se refere, e ele diz mais que esse Consolador irá permanecer conosco através dos séculos, não é? Então, o Espiritismo contém essa verdade na sua íntegra, ou ele nos apresenta de uma forma parcial e buscando, né, nos proporcionando os meios para que a gente vá evoluindo e mergulhando mais nessa verdade e descobrindo-a, né? Como você poderia lançar luzes sobre isso?
Bem, a gente pode ir naquela pergunta até que a gente iria abordar mais no final, Sim. se existem verdades espíritas exclusivas. Na verdade, o que a gente pode dizer é que existem princípios doutrinários aos quais nós somos convidados, né, a assimilar, porque o Espiritismo não impõe nada sobre nós. Ele nos apresenta uma proposta de fundamentos para que a gente os aceite ou não. Por exemplo, não queremos agora adentrar muito nesse tema, porque nós temos ainda outras coisas para abordar, mas vamos, já que surgiu, vamos dizer alguns temas espíritas: espírito, perispírito, evolução, imortalidade da alma, vida futura, plano espiritual, lei de causa e efeito, mediunidade, reencarnação, plano espiritual, pluralidade dos mundos habitados. Acho que eu falei plano espiritual até repetido. Influência dos espíritos sobre nós. Então, são fundamentos que nós podemos estudar e sobre os quais nós devemos realmente raciocinar, porque a proposta que Kardec fez para nós como codificador é que a gente desenvolva uma fé calcada no raciocínio e não em uma crença cega. Ou seja, nós temos que aceitar esses princípios pela lógica. Faz sentido isso? Faz sentido a reencarnação? Faz sentido a imortalidade? E vai por aí afora. Então é assim, né? Foi assim que Kardec propôs aquela famosa expressão que ficou no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em qualquer ou em todas as épocas da humanidade, né? Então, assim nós entendemos, Leones, essa questão. Marcelo, essa conquista da verdade, ela é algo que acontece no sentido da aquisição do conhecimento, da cultura, ou apenas isso não é suficiente? É preciso mais algum elemento, mais algum componente para que essa verdade se interiorize, né? se torne realmente efetiva. É uma pergunta interessante, né? Nós podemos dizer que até um determinado nível evolutivo nosso, nós ficamos dependentes de informações, dependentes de orientações externas. Nós precisamos que isso se achegue a nós. Por isso nós acabamos de dizer ali atrás que o estudo é importante. As pessoas que, por exemplo, não conseguem ler, elas vão ficar muito limitadas na aquisição de conhecimento. Então, tudo isso, né, acesso a livros, acesso a informações, é importante tanto para o nosso conhecimento profissional, técnico, como para o nosso conhecimento filosófico, conhecimento de vida, propostas, né, para nós que a gente possa exercer o livre-arbítrio com mais segurança, calcado daquilo que a gente já conhece. Então, a nossa fonte inicial vai ter que ser externa, para que a gente consiga processar a informação. Então, nós passamos por o aprendizado para depois conquistarmos um discernimento a fim de que nós consigamos fazer julgamentos mais corretos, mais precisos das coisas e possamos, usando esse livre-arbítrio, acatar ou rejeitar essas informações que chegam a nós. Só que isso num primeiro estágio, né? um estágio, vamos dizer, de certa infância espiritual. Mas com o tempo, com a experiência e também com o nosso desejo de crescer, né? Desejo de acertar, nós vamos descobrir aos poucos que nós encontraremos em nós mesmos muitas respostas de que nós necessitamos. Porque nós já temos a informação, nós já processamos,
nós já fizemos aquela meditação lógica, se aquilo está bom, se está ruim, se está certo, se está errado. Então, as pessoas que têm essa preocupação com o seu íntimo, com o seu espírito, com o seu futuro, ela vai trabalhar isso de uma forma diferenciada. Então, repara que Jesus falou assim, que o Consolador ficará e estará convosco. Então, se nós somos pessoas que gostamos sempre de imaginar um externo nos ajudando, nós vamos achar que esse Consolador é alguém de fora, que vai estar sempre ali de plantão para nos ajudar. Ora, claro, nós sempre teremos amigos, espíritos que nos apoiam, né? Até na nossa encarnação nós temos espíritos familiares que permanecem conosco, nos auxiliando, mas Jesus também disse que o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, é aqui que a gente tem que construir esse reino. Então, o Consolador ficará e estará conosco, e ele diz que é um Santo Espírito. Ora, nós mesmos, através da nossa própria evolução, do nosso pensamento, nós vamos nos santificando, nós vamos nos cristificando. E, através desse nosso processo de cristificação, nós vamos recordando as lições que Jesus nos deu, não por fanatismo religioso, porque a própria vida vai mostrar que vale a pena perdoar, que vale a pena praticar a caridade, que vale a pena sermos mais tolerantes. A vida vai mostrar isso. A maturidade nos mostra isso, né? À medida que a gente envelhece, como jovens, muitas vezes nós somos muito impertinentes, né? Nós somos muito vaidosos, nós não cuidamos tanto, muitas vezes, desse nosso comportamento. Mas a maturidade fatalmente vai nos trazendo isso, colocando à nossa porta. E uma vez mais evoluídos, o nosso próprio eu mais profundo, o nosso eu divino, ele vai saber o que fazer. Então, dessa forma, nós não necessitaremos tanto do apoio externo, porque as conquistas elas advirão do esforço próprio. Então, chega aquele momento em que, em vez das verdades estarem sendo impostas para nós por tutores, por mestres, nós mesmos procuramos a verdade através de uma palavra ouvida, de um livro que a gente leu e que aquele pensamento fez sentido, nós assimilamos, então o nosso eu começa a se transformar. É aquela história do eu antigo, né? O eu antigo começar a morrer e um eu novo começar a viver em nós. Então a nossa própria consciência começa a falar mais alto e o nosso olhar para a vida, esse olhar passa a ser diferente, porque aí nós não nos sentimos mais ofendidos por qualquer coisa. Nós passamos a olhar o próximo com mais carinho, com mais paciência e não como adversário. Nós vamos suportar mais e com mais vigor as provas rudes da nossa vida. E assim, aos poucos, né, Leônidas, nós vamos nos libertando de dívidas kármicas, que se a gente estivesse sentindo ódio, se a gente estivesse sempre reagindo às ofensas que recebemos, as nossas reações podem fazer com que a gente fique em débito com as pessoas. Então, a lógica de nós crescermos no íntimo é justamente que por esse conhecimento e essa aproximação do nosso eu da verdade, nós vamos nos libertando desse eu antigo cheio de defeitos e problemas, libertando de dívidas que nós teremos de reparar em encarnações futuras, inclusive. Ou seja, vamos nos libertando das mazelas do espírito e vamos, inclusive, ficando em condição de despertar para novas e belas verdades. É isso que a gente gostaria de responder. Ô Marcelo, uma outra coisa, essas verdades a gente sabe que no passado, e eu acho que ainda hoje, de alguma forma, existem algumas filosofias, algumas
vamos dizer assim, como me faltou aqui um termo mais adequado, eu não digo religião, mas algumas instituições que mantêm essa verdade para si, não é? Só os iniciados podem tomar conhecimento dela, não é? E isso foi muito comum nos tempos passados, mas ainda hoje isso sobrevive em algumas situações. Então a gente pergunta: há verdades que devem ser evitadas? Bom, a gente pode lembrar aquelas palavras de Paulo na primeira carta aos Coríntios, né? Capítulo 6, versículo 12, quando ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então isso joga para nós a responsabilidade do discernimento. Como saber o que é bom e o que não é bom? Ou seja, é importante saber, mas o valor do conhecimento, ele necessita de haver um filtro, um discernimento. Está valendo a pena eu adquirir esse conhecimento? Isso vai ser bom para mim? Ou seja, não basta apenas conhecer, não basta simplesmente possuir cultura. É necessário direcionar o aprendizado para a evolução do nosso espírito. Então, eu poderia dizer com minhas palavras, mas encontrei nas palavras de Emmanuel elementos que vão nos ajudar a lidar com isso, né? Para a gente compreender o que acontece no meio que nós vivemos aqui na Terra. Porque ele diz assim que, por enquanto, ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir na Terra a verdade pura. Olha o que o Emmanuel fala. Ante a visão das forças coletivas, a profunda diversidade das mentes, a heterogeneidade de caracteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns. Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. A claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por todos de imediato. Então, Emmanuel fala uma coisa que é mais ou menos óbvia para nós. Nós estamos num mundo onde tem uma maçaroca, vamos dizer assim, de pensamentos diferentes, tudo chegando ao mesmo tempo, um defendendo isso, o outro defendendo aquilo. Então, são interesses diversos, e interesses espiritualistas são combatidos por interesses materiais que se colocam à frente. As pessoas lidam com valores que são valores falsos. Em geral, a humanidade ela fica, vamos dizer assim, contra a parede com as imposições materialistas. Você ter que estar na moda, você ter que ter um corpo maravilhoso, você não poder apresentar nenhum defeitozinho, né? Deus me coloca lá com um nariz desse tamanho, eu tenho que fazer lá uma plástica e tirar aquele nariz. Não é uma coisa, uma correção para o funcionamento do corpo melhor, é para a estética, porque eu vou ser julgado, eu vou ser condenado pelo pensamento alheio. Então vem muitas questões materialistas se colocam à frente, e Emmanuel diz aqui que como a gente vai encontrar essa verdade absoluta, inclusive no campo religioso, com tantos pensamentos, né? E ele prossegue dizendo assim: não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias, porque muitas verdades são pontos de vista, são provisórias, de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos em política, filosofia, ciência, religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista.
Então, aí que está a questão. Quando nós não estudamos, quando a gente não procura saber, por isso o conhecimento é importante. Pode ser apresentado para nós uma verdade que é falsa, tendenciosa, e nós, por total falta de condição de discernimento, nós vamos simplesmente acatar aquilo dali. Nas igrejas, né, nas casas religiosas, nós vemos isso acontecer quando os líderes interpretam o evangelho, interpretam as noções que estão lá bíblicas, ou do Novo Testamento, né, do Antigo ou do Novo Testamento, para justificar as suas tendências, os seus anseios, defender os seus interesses, os interesses, às vezes, do templo lá da casa. Então, colocam para nós informações que não são exatamente verdadeiras, as coisas ficam deturpadas e existe realmente essa dificuldade, e nós não podemos dizer que o Espiritismo está certo e que vocês devem aceitar o Espiritismo como sendo absolutamente correto. Não. Mas procurem estudar e ler o Espiritismo para concluírem por si mesmos se está certo ou se está errado, porque o convite é esse. É nós mesmos fazermos o nosso julgamento. Então, Emmanuel diz que nós temos verdades estagnadas em igrejas dogmáticas, verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosofias, verdades convenientes nas lides políticas e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Então, em geral, é isso que acontece. Nós defendemos a verdade, que é aquela que mobiliza o nosso valor mais íntimo. Não é à toa que Jesus disse assim: onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Isso está em Lucas capítulo 12, 34. Ou seja, aquilo que a gente quer ou deseja para nós, a gente pode assimilar as coisas com facilidade, mesmo que não seja verdadeiro, porque vai atender os meus interesses, né? É como aqui, fazendo uma pequena brincadeira, é como dizer que Jesus incentivou o consumo de bebida alcoólica porque ele transformou água em vinho. Então, na verdade, isso é uma análise curta, rasteira, mas de interesse de muitas pessoas que usam isso para defenderem, né, a sua prática. Então, é preciso tomar muito cuidado com os mistificadores da verdade, as pessoas que querem conduzir o nosso pensamento para o que elas acham que é normal ou correto ou que é da moda, não é? A gente recebe esse bombardeio pela TV de termos de nos vestir de certa forma, agir de certa maneira, quando na verdade muito está apenas no campo do externo e no campo do íntimo, do espírito, ficou tudo de lado, tudo no local mais secundário. Então, acho que essa seria a minha abordagem aí para essa questão. Muito bem, Marcelo. Ô, Marcelo, qual o meio prático de agirmos em busca da verdade absoluta? Olha, que pergunta um tanto pretensiosa, né? A pergunta é pretensiosa. Vamos ver se a resposta não vai ser pretensiosa, né? Quando a gente se julga incapaz, a gente corre para o Emmanuel. O Emmanuel é um orientador maravilhoso, né, do nosso cristianismo. E então, como agir? Qual o meio prático de agir para a gente buscar a verdade absoluta? O Emmanuel diz assim: a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Vamos repetir. A verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Então ele já deu a dica, o que a gente tem que fazer para encontrar essa verdade libertadora. Ou seja, penetrar, eu vou ler aqui, penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem, discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Então vem um desafio, é eu me transformar para melhor e praticar o bem sempre. Aí eu estou a caminho
dessa verdade libertadora, que inclusive o Leones abordou no início da conversa, quando ele falou que ela vai se revelar aos poucos para nós. Então Emmanuel diz assim: só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Olha só, para que a gente seja livre, nós precisamos ser obedientes e disciplinados. É estranho isso, né? Parece um choque. Mas Jesus foi inteiramente submisso à missão que o Pai Eterno lhe designou. Vamos reparar que Jesus foi um exemplo de disciplina e de obediência. Ele trabalhou para atender a missão dele. Então, muitas vezes, a gente quer ter uma liberdade para nós fazermos justamente o oposto do caminho evolutivo, para a gente ficar inativo, para a gente parar de ler, parar de trabalhar, parar de fazer tudo que nós temos direito, né? A termos uma vida mais tranquila, mais folgada. A gente pensa assim, né? Havia muito no passado, não sei se tem ainda esse pensamento, de que a pessoa aposentada ela tinha que ser uma pessoa, desculpa a expressão, vagabunda, né? Não fizesse mais nada. Ela tem que ficar lá só curtindo a vida. Já. Não. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Jesus disse: as raposas têm tocas e as aves dos céus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, porque não para de trabalhar, não para de produzir, não para de... Então, Emmanuel diz isso, que conhecer a verdade é perceber o sentido da vida, e perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constante. Então, os discípulos verdadeiros de Jesus, eles vão sempre se esforçar por realizar algo de bom e de útil na vida, segundo as suas possibilidades, segundo as possibilidades de cada um. E vão ser sempre reconhecidos por muitos se amarem. Vamos recordar, né, que Jesus elegeu 12 apóstolos entre os seus discípulos porque eles apresentavam recursos e posturas diferenciadas. Ele fez isso, né? Ele escolheu pessoas com pensamentos diferentes, habilidades diferentes, mas essas pessoas tinham uma extraordinária unidade com relação ao exercício do amor e do trabalho em nome de Jesus. Então, quando ele diz, sereis meus discípulos, deixa de ser uma escolha de Jesus. Somos nós que nos elegemos para ser discípulos de Jesus. Essa que é a diferença. Ou seja, o próprio indivíduo, orientado pela sua consciência, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, pelas suas observações, ao espírita se me permitir, muito importante realizar o culto cristão no lar, porque é oportunidade justamente de estudo e de reflexão, uma vez por semana. Então, olha aí, uma metodologia espírita para nos ajudar nesse meio prático de buscar a verdade absoluta. Então, o verdadeiro discípulo do Cristo percebe que, a despeito das suas próprias imperfeições, é necessário que ele seja bom. Nessa busca da verdade, que conhecimento que nós precisamos? Será que é só o conhecimento religioso? Então, olha só, Jesus, no Sermão do Monte, disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, Jesus quis dizer que se nós alinharmos com os seus ensinos, o seu pensamento, e trouxermos isso para o nosso comportamento, todo outro conhecimento só vai ajudar a gente a encontrar a verdade de uma forma mais rápida. Enquanto nós estivermos embasados no pensamento vaidoso, egoísta, orgulhoso, nós não vamos encontrar a verdade com facilidade, não. A verdade pura, ela vai ficar secundária. É isso que eu queria completar. Mas eu gostaria, a gente ainda tem aqui alguns breves minutos, eu gostaria de voltar aqui a um assunto que você falou que gostaria de deixar para o final. Existem verdades espíritas? É como nós mencionamos anteriormente, né? A doutrina espírita, ela foi proposta
seguindo uma estrutura muito bem sedimentada, muito bem idealizada pelo Kardec. O livro dos Espíritos foi estruturado de uma maneira a mostrar, primeiramente, o elemento em estudo, que seria o espírito. Depois, a parte 2 do livro dos Espíritos vem falar do mundo em que esse elemento se manifesta, o mundo espírita, o mundo dos espíritos. A terceira parte veio falar das leis que regem esse elemento nesse mundo, que são as leis morais. E a última parte, a consequência disso tudo, o resultado, né? Das esperanças e consolações, ou seja, do que vai acontecer com o espírito que vive no mundo espiritual, se ele obedeceu ou não às leis, o que vai resultar disso aí. Então, Kardec, nós, quando estudamos Kardec, a gente sabe que estávamos lidando com um professor, alguém que tinha já uma experiência de 50 anos como acadêmico, né? Já com 50 anos de idade, melhor dizendo. Então ele caminhou na proposta da doutrina espírita, ou melhor dizendo, na organização, porque quem trouxe o conhecimento do espiritismo foram os espíritos, né? Então ele caminhou nessa estruturação de uma forma muito didática e sempre impulsionando o nosso raciocínio, sempre falando, isso é assim porque não pode ser assado. Ele vai nos conduzindo no raciocínio a entender essas realidades. Qual é, por exemplo, né, que é o que é muito falado, qual é o objetivo da reencarnação? Por que é necessária a reencarnação? Por que é um gesto de perdão e de amor de Deus a reencarnação? Então, quando a gente lê essas coisas, a gente é seduzido por essas ideias, por esses fundamentos. E aí, uma vez que nós os assimilamos, você concorda comigo que eles se tornam verdades para nós. Eu não consigo admitir a vida sem pensar em reencarnação mais. Eu já assimilei. Não consigo pensar de outra forma. Eu já aceito a reencarnação. E a justiça divina, né? A justiça divina não faz sentido para nós sem a reencarnação, não é? Exatamente. Então, é nesse sentido que eu acho que a verdade espírita tem que tomar cuidado com essa expressão para não parecer que nós somos donos da verdade e os católicos, evangélicos, budistas, sei lá o que, não são. Não é nada disso. É que chegou-se a nós revelações muito bem sedimentadas e que quando a gente assimila, nós nos tornamos mais felizes. Por quê? Porque a felicidade, na verdade, ela tem a ver com o dever cumprido. Felicidade não é só sentir-se bem nos momentos de alegria, é nós estarmos em dia com os deveres. É isso que nos faz ser felizes. E eu penso eu e acredito que a maioria das pessoas que estudaram a doutrina espírita e que a assimilaram vão pensar da mesma forma, que a doutrina nos ajuda encontrar esse caminho para a felicidade através do cumprimento dos nossos deveres cristãos. Agradecemos a diretoria da rádio, Márcio e Neuzinha, o nosso carinho para vocês, e agradecemos, sobretudo, a Deus. Que Ele continue sempre derramando as suas bênçãos sobre nós. Um abraço, Marcelo. Boa noite. Um abraço a todos. Uma saudação aí a Joeli, que nós também conhecemos através dos estudos que nós já fizemos lá para a sua casa espírita. Um abraço a Neuzinha, ao Márcio, agradecer a vocês todos o carinho aí que sempre nos recebem assim, como se a gente fosse já velhos conhecidos, né? Então, muito obrigado, que a luz divina alcance os seus lares, o trabalho dessa rádio, e estejamos todos nós sempre com Deus. Muito obrigado.